Seja muito bem-vindo. Se nós queremos viver a nossa vida correta e sabendo que nós fomos criados por Deus, é claro que somente Ele pode nos ensinar a viver. Se nós vivermos conforme as nossas vontades, nós vamos cair no pecado, na destruição. Aí claro que nós vamos ver briga entre pai e mãe, sobre irmãos, irmão contra irmão, irmã contra irmã, pai contra filho, filho contra pai, e vê uma desordem. Só se é ordenado se nós buscarmos quem nos criou. Então, sabe de tudo aquele que nos criou, Deus. Então, como que eu vou aprender a viver a minha vida se eu não busco a Deus? Quando nós vemos na Bíblia o jeito de viver e começamos a praticar, a tentar viver a vida de Deus em nós, nós vamos vendo que ali está a nossa alegria. Porque a Bíblia é um manual de vida para nós. Quem segue a palavra de Deus é feliz. Quem não segue, vive na tristeza, na angústia, no desânimo. Porque uma pessoa sem Deus, ela se torna uma pessoa rancorosa, ela vai fazer de tudo para conquistar as coisas da terra, mesmo passando por cima dos outros. Mas quem vive para Deus, para quem entendeu que Jesus nos criou por amor e nos deixou o jeito de viver, pois a própria vida dele, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam da vida de Jesus, é o jeito que nós precisamos viver. Como Jesus viveu aqui na terra, nós devemos de viver, amando, ensinando as pessoas. Então, quando nós aprendemos com Jesus, nós ensinamos. Para viver a vida de Jesus na sociedade, não é fácil, porque a sociedade, ela não, no nosso mundo, eles não aceitam a verdade. Tanto que a verdade, que é Jesus, foi crucificado, mataram Jesus. Claro que ele ressuscitou, mas aquele povo matou Jesus. E continua agindo este mundo contra as verdades eternas, as verdades do Senhor. E sempre quando Deus chama pessoas que se destacam pela sua santidade, as pessoas começam a reconhecer que é um homem de Deus, esses homens de Deus, eles são atacados por autoridades. Por isso que nós temos que pensar em qual autoridade nós votamos. Será que nós estamos colocando uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai fazer o bem? Porque essa pessoa vai estar lá para mandar, vai assumir um cargo provisório, mas pode entrar muitas leis que são contra nós cristãos. Então precisamos meditar a nossa vida, viver para Deus, porque Deus, quando Ele se encarnou na sua vida pública aos 30 anos, Deus, Ele falou. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas para falar, Deus usava a boca dos profetas para profetizar. Mas na plenitude dos tempos, quando Jesus veio a este mundo, ele assumiu uma carne, Deus assume uma carne, ele não usou dos profetas, agora ele mesmo está falando com a boca dele sobre a nossa vida, sobre como nós devemos de viver, como ir para o céu. Não é fácil, claro que não é fácil, e sem ele, ninguém entra no céu, somente por Jesus, porque ele é a porta de entrada para entrar no céu. Então nós precisamos, quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor e doamos as nossas vidas a Ele, a nossa vida ela vai ser mais feliz. Nós vamos ter mais equilíbrio sobre a nossa vida. Se você é nervoso, experimente clamar o Espírito Santo, porque Jesus falou que derramaria o Espírito Santo sobre nós. Aquele que pede, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus.
que venha habitar em cada um de nós. Nós precisamos ter um coração acolhedor, um coração que acolhe esta verdade. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 4, no versículo 12 a 17 e 23 a 25, que diz assim: Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré. Foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer a grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós vemos neste evangelho que Jesus fala a cada um de nós. Ele não usa dos profetas, da boca dos profetas. Ele mesmo está falando para nós, e a palavra primeira que nós vamos meditar é: este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz. Então nós vemos uma pessoa que não é convertida a Jesus, uma pessoa que não tem uma experiência com Jesus, e de repente vê uma pregação falando do amor de Deus, e essa pessoa se converte. Às vezes essa pessoa era ruim, às vezes até matou, estava nas drogas, cometia adultério, fazia tantas coisas erradas, e de repente ela ouve a palavra de Deus e começa a mudar de vida. As pessoas que continuam naquela vida devassa vão julgar aquela pessoa que mudou, dizendo: agora vai querer ser santo, agora vai querer ser padre, porque não entendem uma pessoa que tem uma experiência com Jesus. Essas pessoas não entendem, então elas vão começar a julgar pedra. Aquela pessoa que recebeu esta palavra de Deus, que viu a grande luz, como diz aqui, este povo, eu vou até colocar, esta pessoa que estava nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, que é Jesus. Então ela mudou de vida. A partir de agora ela vai renunciar à vida passada e devagarzinho ela vai crescer em santidade. Devagar ela vai crescer em santidade. Então neste momento as pessoas que não entendem vão jogar pedras nela. Era virada, agora está achando que é o santo, mas não entende. Essa pessoa, talvez seja você. Você precisa entender que você precisa às vezes se afastar desses amigos para você fortalecer na fé do Senhor, para você crescer em santidade, aumentar a sua oração, ir mais à igreja e começar a viver com o Senhor. Depois você vai amar essas pessoas, porque este amor, ele não é para ficar guardado. Quando você estiver preparado para evangelizar os teus amigos que você tinha antes, e agora eles vão ver que você não tem mais jeito, agora você é de Jesus, e o tempo, 1 ano, 2, 3, 10, 15 anos, eles vão ver que você não vai mais voltar para a vida velha, mas eles vão estar mais acabado com o tempo, e você vai estar mais feliz com o tempo. Essa é a diferença de estar com Jesus, e eles vão ver isso. Você precisa dar testemunho para as pessoas que viviam com você nas trevas. Você precisa ser luz, porque você viu a grande luz. E continuando, o Senhor fala para nós: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. O Senhor nos pede para fazer penitência. Por quê? Porque a alma precisa controlar o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa carne, ela busca prazeres deste mundo, se satisfazer. Mas nós precisamos colocar um limite na nossa carne, um limite no nosso corpo. E quem coloca esse limite é a nossa alma. Então essa alma nossa, nós precisamos fazer penitência pela inteligência e pela vontade
nós usarmos destas faculdades que o Senhor nos deu para conduzir o nosso corpo a um equilíbrio, não caindo na gula, não caindo na prostituição. Sai deste lugar, vai se alimentar, regula. Então, os pecados, eles vêm nos tentar para nós cairmos. Agora, se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nós não vamos cair, e se cair, o Senhor vai nos levantar. E concluindo essa meditação, o Senhor aqui nos coloca no versículo 24: traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. É lindo ver as pessoas trazendo os que estão doentes para Jesus. As pessoas que muitas vezes estão tanto tempo com aquela doença, e doenças às vezes incuráveis, e nós temos um Deus do impossível, e diz que ele curava a todos. Então apresente em suas orações, se você tem algum doente na sua família, para Jesus. Leve em pensamento aquele teu irmão que está doente para Jesus. Você não precisa carregar ele e levar na igreja, mas em pensamento leve até Jesus. Jesus, eu estou te entregando aquela pessoa, aquele meu irmão, aquela minha irmã, algum parente de sua família, um amigo que se gosta muito, e apresente ao Senhor. O Senhor quer curar. E depois fale, pessoal, eu apresentei você a Jesus, Jesus vai te curar. Seja profeta do Senhor, fale de Jesus, fale para ele do Senhor que cura a todos. Tantas pessoas que chegaram até Jesus foram curados. Você vai motivar aquela pessoa também a ela mesma se entregar a Jesus. Jesus, eu sou teu, me cura. E Jesus curava a todos, diz aqui, porque Jesus, ele sente compaixão de nós. Ele veio sarar a cada um de nós, que muitas vezes achamos que estamos curados, mas estamos muitas vezes cheios de pecado. Precisamos de Jesus. Todos nós pecadores precisamos de Jesus, e muitos que estão enfermos, precisando de uma cura. Se Jesus quer usar de um medicamento, quer usar de um médico, não tem problema. Deus está agindo sobre o medicamento, está agindo sobre o médico, e se ele falar, a pessoa vai ser curada, porque ele é Deus. Então nós temos um Deus que ouve a nossa voz, um Deus que está nos ouvindo e está conversando, falando com nós. Busque a Deus, se volte para Ele e seja inteiramente do Senhor. Deus te abençoe.